pensando nesse mundo ilegal sobre o qual eu escrevo e que eu venho investigando há tanto tempo, um dos argumentos é que, como a gente, por exemplo, no caso da droga, da cocaína e da maconha e todos esses produtos, como eles ficaram durante muito tempo na ilegalidade, isso aumentou o potencial de lucro e as facções, elas viraram o governo do crime que regulamentaram esse mercado e elas passaram a crescer como governos do mundo do crime porque era um mundo ilegal e bilionário que o Estado simplesmente se negava a meter a mão. Então, a gente sempre fala da redução de danos que significa, porque, na verdade, é um desafio muito grande o abuso de drogas ou o abuso nos jogos, mas a gente está falando um pouco de redução de danos. E quando o Estado entra nesse mercado ilegal, ele entra para reduzir os danos que o crime produz explorando esse mercado. Então, eu tendo a ter uma postura a favor da racionalidade e da redução de danos que o Estado representa quando ele passa a regulamentar esses negócios. É claro que isso exige uma postura dura, como foi em relação ao cigarro, por exemplo. Então não adianta você entrar no mercado de jogos e cobrar impostos, sendo que eles financiam e fazem comercial em todos os eventos que antes só grandes empresas faziam, como Campeonato Brasileiro, como Copa do Mundo, como Olimpíada, todos os influencers, todos os jogadores falando e tal. Então, você tem que proibir a propaganda e tem que discutir certos debates que são feitos. Então, por exemplo, eu tenho tentado entrar e compreender um pouco mais essa cena cultural, que é uma nova cena cultural que a gente tem vivido, né, para jovens principalmente. E você tem todo um linguajar de apostas esportivas associado ao mercado financeiro. Então são traders esportivos, são brokers, são mercados de escanteio, mercados de lateral, mercados de resultados. Você tem todo um linguajar que promete um retorno de investimento nas bets maior do que, por exemplo, o mercado financeiro, maior do que outros mercados e outras possibilidades que permitem você enriquecer em médio prazo. Então você tem toda uma discussão sendo feita nesse sentido e que não está sendo regulamentada, nem debatida, nem falada. Então você tem influencers que dão aulas e cursos de como ficar rico e ganhar 3 mil reais por mês apostando em bets, por exemplo, com cursos vendidos para esse tipo de comportamento e para esse tipo de investimento, vendendo sonhos, como o João estava falando agora do Pablo Marçal, mas de alguma maneira casa, né, esse tipo de venda de sonhos de enriquecer nos dias de hoje. Isso tudo está ao Deus dará. Eu acho que é necessário um tipo de conversa, regulamentação e passa pelo Estado, né?